Afinal, o que era esse reino de que os primeiros seguidores de Jesus tanto falavam? Olha, não é uma ideia simples, sabe? Para a gente conseguir entender de verdade, a gente precisa olhar para a identidade desse reino por 4 ângulos diferentes. Quem era o rei, quem era o povo, como era a comunidade e qual era a missão deles. E o nosso guia para essa jornada vai ser o livro de Atos. Então, bora mergulhar nessa história. A gente vai começar sentindo o clima tenso da Judéia do primeiro século, sabe? Cheio de expectativas. E daí, vamos viajar até a surpreendente proclamação desse reino lá em Roma, no coração do Império. É uma jornada que, olha, define muita coisa. Ok, para começar, vamos fazer uma viagem no tempo. A gente precisa sentir como era a atmosfera na Judéia daquela época. Não tinha um consenso, uma única visão de futuro, não. Pelo contrário, era um verdadeiro caldeirão de ideias, de esperanças, todo mundo se perguntando quem seria esse rei prometido e como o reino dele ia mudar o mundo. Então, você tinha basicamente 2 grandes grupos com ideias bem diferentes. De um lado, os fariseus. Para eles, o mais importante era a pureza religiosa, seguir a lei de Deus à risca. Já do outro lado estavam os zelotes, que eram supernacionalistas e o sonho deles era uma revolução mesmo, pegar em armas e expulsar os romanos. 2 visões de mundo que não podiam ser mais diferentes. E a galera dos zelotes não abria mão disso de jeito nenhum. Para eles, essa história de pagar imposto para Roma, nossa, não era só grana, era uma traição espiritual, uma ofensa direta. Pensa só, significava aceitar que um imperador pagão mandava na terra que, na visão deles, pertencia só a Deus, o único e verdadeiro rei de Israel. É exatamente nesse clima super carregado que Jesus aparece. Só que o rei que chega não tem nada a ver com o que esperavam. Ele simplesmente quebra todas as expectativas. A autoridade dele não vem de poder político nem de um exército, mas de um caminho que parece uma contradição total: o julgamento e a glorificação. A chegada de Jesus forçou todo mundo a encarar uma escolha, uma pergunta fundamental. O reino viria pela coroa, pelo poder aqui da terra, ou ele nasceria da cruz, do sacrifício? A resposta para essa pergunta, bom, ela ia mudar absolutamente tudo. E a gente vê esse choque de poderes muito claramente no julgamento diante de Pilatos. No fim das contas, quem tinha o poder de vida e morte ali era Roma. E isso, na cabeça de muita gente, só mostrava o quão frágil era qualquer reivindicação que Jesus pudesse ter a um reinado, sabe? Só que aí vem a grande virada na história. É impressionante. Depois de tudo, da crucificação, Pedro se levanta e anuncia que aquele mesmo Jesus que foi julgado e executado foi, na verdade, exaltado pelo próprio Deus. Ele foi colocado à direita de Deus, cumprindo uma profecia antiga e estabelecendo um tipo de poder, de senhorio, que ninguém estava esperando. E olha que interessante, o poder de uma única palavra aqui é gigantesco. Quando eles chamam Jesus de Kyrios, que significa Senhor, eles estão usando exatamente a mesma palavra que a versão grega do Antigo Testamento usava para o nome sagrado de Deus. Pensa bem, no mundo onde César era o Senhor, dizer que Jesus era o Kyrios, nossa, isso era uma declaração teológica e política extremamente radical. Ok, então o reino foi totalmente redefinido. Mas e o povo? A pergunta que não queria calar era: quem afinal faz parte desse novo reino? E a resposta para isso ia mais uma vez virar tudo de cabeça para baixo e remodelar completamente a identidade desse movimento. E o livro de Atos mostra essa expansão acontecendo passo a passo, de forma bem deliberada. O movimento começa ali no seu núcleo, com os judeus em Jerusalém. Depois, se abre para os samaritanos. Em seguida, alcança os tementes a Deus, como o oficial romano Cornélio. E, por fim, o grande passo. A mensagem chega diretamente aos gentios, aos não-judeus, lá em Antioquia. Claro que essa inclusão tão rápida de gente de fora, de não-judeus, criou uma tensão gigantesca. A comunidade foi forçada a se olhar no espelho e perguntar: peraí, a gente está criando uma sociedade completamente nova? Algo diferente do judaísmo que a gente conhece? E a resposta para essa pergunta ia ter consequências enormes. E a resposta foi um sonoro sim. Uma nova sociedade estava de fato se formando. E ela tinha um jeito de viver, um estilo de vida bem particular, que diferenciava não só das outras culturas, mas também de outros grupos judaicos muito devotos daquela mesma época. E para a gente ter uma ideia do quão única era essa nova comunidade, vale a pena comparar com os essênios. Eles eram outro grupo judaico da época, também conhecido por viver em comunidade, de forma mais isolada, mas, apesar dos 2 grupos valorizarem a vida em comum, as motivações por trás e o jeito como faziam as coisas eram bem diferentes.
O ponto central aqui é que a vida dessa comunidade era uma mistura muito radical. Pensa bem, eles combinavam a prática religiosa judaica, que era pública lá nos pátios do templo, com uma comunhão super íntima dentro de casa. E o centro disso tudo eram as refeições que eles compartilhavam e um apoio mútuo que era, para a época, algo fora da curva. Mas essa nova sociedade não era, de forma alguma, algo parado no tempo. Pelo contrário, a identidade deles era super dinâmica. Estava sempre sendo moldada, afiada, por uma missão que não parava, a de se expandir, sair do berço, Jerusalém, e chegar até o coração do império. E as viagens do apóstolo Paulo são a personificação disso, desse avanço para o oeste. A gente vê que foi uma jornada de extremos. Por um lado, um sucesso incrível, com novas comunidades surgindo em vários lugares. Por outro, uma oposição violentíssima, que forçou o movimento a se adaptar o tempo todo, a deixar sua mensagem cada vez mais clara a cada novo desafio. E o mais curioso é como o livro de Atos termina. Não é com a morte de ninguém, não é com um ponto final. É como uma porta aberta. A mensagem do reino, no final de tudo, está sendo proclamada livremente em Roma, bem no centro do poder mundial da época. O que nos deixa com um pensamento final, uma provocação. Se o reino começou como um movimento judaico, lá em Jerusalém, o que significa o fato de que a sua identidade foi forjada na estrada para Roma? A jornada em si, de Jerusalém a Roma, não foi só sobre mudar de lugar. Foi o próprio processo que moldou o que esse reino viria a ser. Um movimento que nasceu dentro do judaísmo, mas que estava destinado a cruzar todas as fronteiras, fossem elas culturais ou políticas.